todas as coisas são, Senhor, em Teu nome, porque tudo que nós fazemos é em Teu nome, Jesus. E é em Teu nome que nós declaramos que seja colocado para fora deste lugar todo tipo de impedimento contra as vidas, contra as famílias, todo roubador da palavra. Nós declaramos agora que todo coração seja uma terra fértil, uma terra boa, onde a palavra irá dar frutos. Eu declaro em nome de Jesus que nada vai afastar e nem vai roubar a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, te adoramos por tudo que o Senhor é. Louvamos o Teu nome e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, faça o nosso coração arder, traz transformação, traz mudança sobre nós nesta manhã. É o que nós te pedimos, te glorificamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. A gente dá agora aquele sorrisinho para a foto, né? Eu sou uma pessoa, podem se assentar, queridos, as crianças podem subir. A gente vai se acostumando, né, com as novas tecnologias. A irmã aqui tem que falar com calma, quando engata a primeira. Então a gente vai olhando aí, né, vai sendo bênção, né, a gente vai se ajustando. Glória a Deus, queridos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando neste mês, começamos um novo mês, nós estamos falando sobre este ano, sobre a questão da influência. Enquanto as crianças estão subindo, as coisas estão se acalmando ali, fique tranquilo, tá? Vamos relembrar aqui a palavra que tem sido ministrada sobre nós, sobre influência, amém? Em Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nós fomos chamados para influenciar, não simplesmente para sermos um rostinho bonito. Nós fomos chamados para influenciar para que a gente possa dar frutos. E para que esses frutos possam falar, gente, que Deus maravilhoso é esse? Que usa essa pessoa, que toca essa família, que transforma essa casa, que muda as circunstâncias. Eu quero conhecer esse Deus. Porque se Ele está fazendo na vida do irmão, Ele pode fazer na minha vida também, amém? Não há acepção de pessoas para Deus. E quando nós nos colocamos à disposição dEle, quando nós decidimos caminhar, nós podemos viver coisas extraordinárias. E nada do que a gente vive fica só para a gente. Quando nós somos usados por Deus, quando nós transbordamos, outras pessoas são alcançadas pelo favor de Deus, pela glória de Deus sobre as nossas vidas. Até as dificuldades Deus transforma como testemunho para poder trazer edificação. O Senhor, Ele sempre vai usar de uma situação que nós temos para poder engrandecer o nome dEle. Sempre vai ser possível, mas tudo isso depende de nós, de como nós vamos usar essa situação e de como nós vamos influenciar a partir das situações que acontecem conosco. Amém? Existe sempre uma expectativa sobre ser luz e sobre ser sal. E nós precisamos entender que não é algo que nós fazemos, amém? É algo que está além de nós. Nós somos especiais, sabe por quê? Porque o Senhor nos escolheu. Porque mesmo nós sendo pessoas que possuem defeitos, porque todos nós temos, Jesus, Ele nos escolhe, o Espírito Santo habita em nós. É isso que nos torna especiais. E a partir daí, quando nós começamos a resplandecer a luz de Jesus, as imperfeições, as dificuldades, elas vão sendo transformadas. E aí chega um momento em que a gente para, né, de trazer mais de nós e a gente começa a colocar para fora o que é Cristo, o que é a palavra, a transformação que o Senhor traz sobre nós. Olha o que está lá em Efésios 5:8, diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja,
Nos últimos dias, nós estamos aprendendo sobre o que é o significado de luz, o que era o significado de ser sal, por que a comparação que Jesus traz sobre nós está pautada nesses elementos. Nós aprendemos a importância de nós profetizarmos a palavra, e nós estamos caminhando, conhecendo a palavra, para que a gente possa ter um entendimento. O entendimento da palavra vai fazendo com que a gente conheça a verdade, e a verdade de Deus, a verdade da palavra vai nos transformando, vai nos libertando. Esse é o primeiro passo para que nós possamos caminhar. Conhecer a palavra de Jesus, a palavra sobre nós, nos mostra qual é a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Às vezes a gente olha e fala, mas por que alguém já teve aí talvez uma crise existencial? Em algum momento, meu Deus, por que eu sou assim? Eu já tive isso. Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou emotiva? Por que isso? Por que aquilo? Por que na minha casa eu sou assim? E quando aconteceu essa situação, o Senhor começou a me mostrar, porque Ele me criou dessa forma. Se não fosse dessa forma, eu não estaria, não receberia, Deus não faria tantas coisas se eu não fosse criada dessa forma. Então, existe um motivo pelas suas características. Mas o que vai acentuar, o que vai dar brilho, sabe? O que vai dar polimento em você é a luz de Jesus. Amém? Então, nós estamos preparados para brilhar, né? Olha só, em João 8, 31 e 32 diz, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós fomos chamados para frutificar. Como discípulos de Jesus, nós precisamos frutificar. Discípulo de Jesus precisa frutificar. Se não está frutificando, sabe o que acontece? É cortado fora. Olha só, João 15, 1, 2. Eu sou a videira verdadeira, Jesus, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Você foi chamado para frutificar, amém? E nós estamos hoje entendendo como nós precisamos nos preparar para frutificar. Esse ano vai ser o ano da influência. Eu vou falar, eu vou pregar, onde eu estiver, eu vou ser influência. Tá, mas você está se preparando para isso? Como que você está se preparando para os desafios? Porque assim, cada nível que a gente vai crescendo em Deus, novos desafios vão aparecendo. É só pensar na questão da maternidade. Quem ainda não tem filho, né, ou quem já passou por essa experiência sabe. Primeiro ano você fala, meu Deus do céu. De repente, quando você parece que passou de fase, você fala, ufa, começa um desafio novo. E depois vão outros. Agora, se a pessoa não está cheia do Espírito Santo para poder buscar em Deus a direção, a maternidade ou qualquer desafio vai ser sempre um peso. Concordam? Eu quero ser promovido, comecei a trabalhar na empresa. Nossa, olha, eu quero ganhar mais. Amém. Então se prepara para estudar e para trabalhar mais, para conhecer mais. Por quê? À medida que você tem promoção, né, pastora Juscelia, eu vou começar a coordenar as outras pessoas e eu vou ver que, gente, era muito mais fácil cuidar do meu relatório do que ficar tendo que direcionar esse monte de gente. Misericórdia, tem que ter muita paciência, viu? Tudo meu trabalho é tranquilo, o que estraga são as pessoas. Aí, irmão, não dá, né? Porque se você está querendo crescer, você tem que se preparar para novos desafios. E o único que conhece todas as coisas, queridos, se chama Espírito Santo de Deus. E nós temos uma promessa, né? Porque Ele é o nosso consolador. E Ele é o que nos ensina, Ele é o que nos direciona. Vamos abrir a palavra em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Não basta que nós tenhamos a crença na palavra e que a gente conheça a palavra, nós precisamos viver. Esse viver tem que ser um agir. E a primeira coisa que nós precisamos romper na nossa vida para que a gente possa frutificar, queridos, é romper com o comodismo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente passa por um encontro, por um culto, por uma palavra que é tremendo. A gente sai de lá assim, olha, preparadíssimo. A gente fala que a gente vai mudar tantas coisas. E aí, quando a gente começa na nossa rotina, o que acontece? A gente vai voltando a velhas práticas, a outras rotinas. E olha só, existe uma pessoa aí, como a gente vai ver no texto, um homem que foi grandemente usado por Deus, que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Quando Jesus teve um encontro com Pedro e falou isso,
ele trouxe uma transformação sobre a vida de Pedro, que Pedro imediatamente largou as redes e o seguiu. E Pedro, durante 3 anos, esteve com Jesus, vivenciou, presenciou coisas incríveis, teve ensinamentos ali, do lado de Jesus. Teve também situações onde ele achou que o negócio tinha ficado feio para o lado dele. Quando ele negou Jesus 3 vezes lá, imagina como deve ter ficado a cabeça de Pedro. Mas depois Jesus ressuscitou e Jesus ainda encontrou com Pedro durante 2 vezes. O que Pedro precisa para poder ser o Pedro? Você fica imaginando, o cara teve ali o ensinamento da fonte. Mas veja, capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Também nós vamos contigo. Olha a influência de Pedro em relação aos outros discípulos. Jesus já tinha dito para ele: você não é pescador, você agora é pescador de homens. Por que depois de ter visto Jesus, de ter visto ele ressurreto, de falar com ele, de já ter... Aqui fala, se você volta um pouquinho, fala que Jesus tinha soprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele já tinha o Espírito Santo, mas ele não estava agindo e andando no Espírito. E mesmo assim Pedro vai pescar. E os outros que estavam do lado dele vão no embalo. Olha só, foram e subiram logo para o barco. E naquele dia, adivinha, pescaram alguma coisa? Nada. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse: olha só, lança para o outro lado, lança para o lado direito e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Gente, olha só. Pedro já tinha vivenciado essa experiência com Jesus. Ele já tinha vivenciado. E mais uma vez, diante de uma situação, diante de tantas coisas que ele tinha vivido, ele volta a fazer as mesmas coisas. Eu comecei um ano incrível, janeiro foi tremendo, a gente tem profetizado, temos falado a palavra. Primeiro culto do ano, o pastor Marcelo falou sobre planejamento, primeira vez que eu fiz o planejamento da minha família. E aí? Começou fevereiro, eu nem lembro qual que era a minha meta. Eu nem lembro qual foi o indicador que eu coloquei. Março já é o mês que vem, o encontro está aí, e eu nem chamei a pessoa que eu falei que eu ia levar para o encontro para poder vir na igreja. Veja, as situações muitas vezes acabam tomando lugar. E aqui nós precisamos entender que nós precisamos vencer o comodismo. Porque a nossa carne sempre vai buscar estar no ambiente para a gente onde é mais confortável. E isso pode influenciar as pessoas sempre que estão à nossa volta. A sua atitude, ela sempre vai trazer impacto para as pessoas que estão ali. Seja na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, com seus amigos. A sua atitude sempre vai trazer uma influência. Agora, se o resultado dela vai ser bom ou ruim, é outra coisa. A gente vai conhecer pelos frutos. Então, se você não quer que os frutos sejam desistência, que os frutos sejam, não adianta ficar firme em Deus porque as coisas não mudam, então você sabe que Deus transforma, mas você não tem vivenciado isso, como que você vai influenciar? Isso é muito importante, porque senão a gente vive a ilusão de que a gente está influenciando, impactando, mas a gente está vivendo um engano, uma mentira, porque dentro do nosso dia a dia a gente vive uma realidade diferente. Eu lembro uma vez que uma pessoa estava falando lá sobre trabalho, né? Sobre a questão de trabalho. Uma moça lá que estava falando sobre bater metas de vendas. E ela falava que o vendedor podia fazer qualquer coisa. Aí o que acontece? Quando ela chegava lá no lugar, o carro dela era tipo assim, estava todo acabado. E aí a mulher falou assim para ela: bom, é um ponto importante, né? Se você está falando que o vendedor pode ganhar o que ele quer, ele pode bater meta, pode isso, e você está desse jeito... Então, peraí, será que essa técnica que você está ensinando, ela realmente traz resultado? Pode ser que fosse uma fase, mas se a gente não tiver cuidado, o nosso exemplo está trazendo, está comunicando muito mais do que a nossa atitude e a nossa fala. Em João 15, no 21, lá no verso 15, aí no mesmo texto, diz assim, Jesus ele é misericordioso, né? E ele vai lá e ele insiste em nós, né? Ele reforça a nossa identidade. Diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus, quando vai falar com Pedro, ele fala isso por 3 vezes. E Pedro, na última, até se entristece.
Mas Jesus reforça de uma vez por todas: Pedro, o seu lugar não é no mar. O seu lugar é ganhando vidas. O seu lugar é levando a palavra. Você não foi criado para poder ficar pescando. E hoje o Senhor está falando para você: o seu lugar não é lá no seu passado. Não é onde você olhou para trás e deixou as coisas. O seu lugar é onde Deus te estabeleceu. É para que você viva o chamado e as promessas dEle, o que Ele projetou para você. Não é mais o tempo da gente ficar olhando para trás e fazendo as mesmas práticas, aceitando viver nas mesmas condições que nós aceitávamos. Pode ser que hoje você tenha um entendimento disso e fale: realmente, tal área da minha vida está que nem o carro daquela moça lá que falava de vendas. Mas isso é temporário. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar a palavra, vou profetizar agora a marca do carro que eu quero, eu vou profetizar o que eu vou querer, eu vou começar a profetizar e declarar. E eu declaro em nome de Jesus que eu vou viver o melhor. Que os frutos do que eu estou falando, eu vou colher esses frutos. Queridos, eu tenho vivido experiências sobrenaturais, assim, Deus em relação a ser específico em relação a orar. Eu vou depois testemunhar no momento sobre algumas coisas que Deus tem feito, mas, queridos, até o cuidado de uma porta na minha casa, o Senhor cuidou. Eu falei: quando eu ajustar a casa, eu vou precisar trocar essa porta. Na última vez que eu fui visitar, a moça falou assim: lembra aquela porta de correr? Então eu troquei. Olha o detalhe das coisas que o Senhor tem feito. O que é uma porta para Deus? O que é um detalhe tão pequeno? O Senhor, Ele se alegra em nos alegrar. O Senhor, Ele se alegra com o nosso sucesso. Ele se alegra com a nossa prosperidade. O pastor falou aqui. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos buscar nele. Não adianta a gente ter ações que são pautadas e elas são superficiais. Nós precisamos romper o comodismo. Nós precisamos romper a nossa carne. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Amém? E aí fala, né, que Pedro, ele toma um determinado momento na vida dele, ele realmente é transformado. Ele entendeu ali e depois existe um marco, um acontecimento na vida de Pedro que transforma todas as coisas. E na mesma forma como aconteceu na vida de Pedro, é o que acontece nas nossas vidas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, não há nada que pode nos parar. Não há situação que possa nos vencer. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de alcançar qualquer situação, de superar qualquer desafio. Nós somos capazes de romper barreiras, de fazer coisas que eram inimagináveis. Por quê? Porque não é só na nossa força, é no poder de Deus. Davi venceu lá o gigante e foi através do poder de Deus. Foi com uma estratégia. E às vezes nós ficamos ali tentando vencer as coisas através da força do nosso braço. Mas vamos ver lá, em Atos capítulo 2, no versículo 1, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam lá sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava nos discípulos. No capítulo 20 fala que Jesus soprou-lhes o Espírito Santo. Mas eles ainda não tinham vivido a experiência de serem usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele sabia que ele tinha o Espírito, mas ele não sabia o que ele era capaz de fazer no Espírito. E nós, quando aceitamos Jesus, queridos, nós temos acesso, o Espírito Santo, ele passa a morar em nós. E às vezes nós estamos ali com o Espírito Santo conosco e não estamos desfrutando do sobrenatural. E o sobrenatural ele pode acontecer dentro da sua casa. Não é só na pregação, não é só no culto. O sobrenatural ele acontece no dia a dia. São nas pequenas coisas muitas vezes que nós vemos a transformação de Deus. E você é um agente de mudança onde você está. Mas eu sou dona de casa, eu só estou com os meus filhos. Querido, criar filhos hoje é uma das grandes missões que nós temos. Seja usada por Deus para poder transformar a geração dos seus filhos, das vizinhas, das outras mães que estão com filhos. Mas o meu trabalho, você precisa de ver, eu trabalho o tempo todo, eu sou empresário, eu faço, seja influência onde você está. Através da sua atitude, mostre que você é cheio do Espírito Santo de Deus. José, ele foi alguém que as pessoas, Faraó falou, quem é que a gente vai achar que tem o Espírito de Deus? Quem é que a gente vai colocar num cargo desse, tendo o Espírito de Deus como esse homem? Nós precisamos entender, queridos, que sem o Espírito de Deus nós nada somos, mas com Ele nós podemos fazer todas as coisas. É Ele que vai fazer com que você seja a sua melhor versão.
Você vai cuidar da sua saúde, você vai fazer o crossfit, vai fazer o exercício, vai se alimentar, vai cuidar da sua aparência, mas nada disso, a aparência não vai funcionar se dentro de você não tiver certeza da sua identidade. E você é um filho de Deus, você nasceu para dar frutos, você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para ter uma vida abundante, amém? E aí fala aqui que no livro de Efésios, nós temos uma orientação específica de que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Assim como Pedro, que já tinha o Espírito Santo, mas ele não agia, foi em Pentecostes que o negócio começou a acontecer, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos buscar ser cheios, é intencional. Eu preciso dedicar um tempo para que eu possa me relacionar com o Espírito Santo. Olha só em Efésios 5:17. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, para Deus e Pai, e em tudo nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui fala que existe uma necessidade de nós agirmos. Nós precisamos tomar uma decisão e buscar. Hoje, Senhor, eu quero ficar mais tempo e vou orar, vou ler a palavra, vou começar a colocar um louvor, vou começar a cantar. Eu preciso buscar. Não adianta eu achar que porque eu recebi o Espírito Santo, porque Deus me usou poderosamente para poder levar a palavra para uma pessoa, e vai ser assim o tempo todo. Eu preciso todos os dias, como um copo que está sujo, colocar uma água limpa para poder tirar a água suja. Então eu preciso todos os dias ser limpo pelo Espírito Santo, ser lavado pelo Espírito Santo. Isso é uma decisão. E olha só, quando Pedro teve essa transformação, lá em Atos, volta lá no 14, diz assim, 2,14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, olha só, ele se levanta, levantou a voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo que essa é a 3ª hora do dia. Mas está escrito que foi dito pelo Joel, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Esta palavra é para nós. Esta palavra não foi um cumprimento somente naquele momento, isso está disponível para nós hoje, queridos. E quando Pedro, ele se enche do Espírito Santo ali, primeira coisa, ele se levanta, a gente está falando sobre levantar e se resplandecer. Ele se levanta, ele levanta a sua voz, ele se posiciona. Ele não é mais aquela pessoa que está esperando. E a palavra fala que quando ele levanta, os 11 estão ali junto com ele. Ele influencia, ele faz a diferença. E olha que Pedro teve muitas situações lá que talvez ele pudesse se envergonhar. Eu sempre falo, né? Eu acho que a gente não fez nada tão complicado como Pedro, talvez. Talvez tenha feito, mas não importa. Talvez como Paulo, a gente não tenha feito. E olha só o que Paulo fez. Então, o seu passado não justifica você diante de Deus. O que vai fazer com que você possa fazer novas coisas é o quanto você está sendo cheio pelo Espírito Santo hoje. E o quanto você decide caminhar para dar frutos. Amém? O Espírito Santo, ele nos ajuda a dar esses frutos. E é sendo cheio dele que nós estamos preparados para frutificar. Em João 14:16 diz assim, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta é uma promessa que nós temos. O Consolador, o Espírito Santo está conosco para sempre. Até a volta de Jesus ou até o nosso último suspiro, ele está conosco para sempre. E às vezes a gente está se sentindo sozinho. E tem coisas, queridos, que não são pessoas que vão suprir necessidades nossas. Tem coisas que são só o Senhor que vai suprir. E às vezes às vezes você pode estar até com muitas pessoas, mas você se sente vazio. Por quê? Porque não está se relacionando com Ele. E aí fala assim que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está em João capítulo 14, no 26.
Por isso, queridos, que é tão importante nós conhecermos a palavra, nós lermos, nós participarmos, nós estarmos ouvindo nos cultos, anotando, sendo edificados. Quanto mais nós vamos mergulhando nisso, mais nós estamos nos preparando para frutificar. Talvez você já tenha passado por uma experiência de alguém falar sobre algo que você lembra que tem na Bíblia, mas você não sabe aonde. Aí, né? Aí você fala, meu, e agora? Aí uma técnica que funciona, pelo menos comigo funcionava bastante, né? É a cor que você escreveu e onde está na Bíblia. Aí você lembra, eu sei que está no finalzinho da Bíblia, eu desenhei lá em verde, que foi fulano. Quando você abre a Bíblia lá, você não sabe de cor, mas a sua memória visual te ajudou. E às vezes o Espírito Santo vai te ajudando a lembrar. Então tem coisas que se você não buscar, dificilmente você vai conseguir ser canal de bênção sobre a vida de alguém. E tem horas que não vai dar para você esperar e falar, peraí, deixa eu só pesquisar aqui no celular, onde que está na Bíblia que fala sobre tal coisa. Tem horas que nós precisamos trazer uma palavra ali de forma imediata. E a gente só consegue fazer isso estando cheio. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de um espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que o seu coração está cheio hoje. Do que a sua mente está cheia hoje. O que está tomando os seus pensamentos hoje? É a palavra, é o que o Senhor diz a respeito de algo? Ou são as circunstâncias que você tem visto? Você tem visto por fé ou você tem vivido por vista? As coisas que tem determinado têm sido coisas que têm te paralisado ou você tem falado, não, vamos que o Senhor vai fazer? Nós precisamos não somente ser cheios, mas nós precisamos andar em espírito. Então, queridos, isso é uma decisão que nós tomamos. Amém? Abra aí em Gálatas, capítulo 5. Nós falamos um pouco sobre isso na terça, então se você quiser complementar essa ministração, se não participou, volte lá, veja novamente a ministração. Fale sobre isso, porque às vezes a gente fala sobre o fruto do Espírito e a gente também não tem noção do que significa. E aí, como que você frutifica sobre algo que você não entende, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porém, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, olha, o fruto da carne, o resultado de você andar na carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está deixando muito claro, e ele fala na primeira parte, que nós precisamos andar em espírito. Ou seja, a gente precisa decidir caminhar em espírito. A gente precisa ter uma intencionalidade. Por quê? Porque senão o nosso fruto pode ser isso tudo que a gente acabou de ler. E esses frutos, eles demonstram que você está andando na carne. Então, peraí, quer dizer que se eu tiver lá uma inimizade, se eu tiver, na hora que eu irei, que eu fico irritada, não sai de baixo. Se eu estou vivendo desse jeito, se isso é uma constância na minha vida, eu estou tendo fruto da carne, eu estou deixando que a minha carne fale mais alto. E não estou sendo cheio pelo Espírito. Então, eu preciso ter uma decisão. É esse o fruto que eu quero ter? É esse resultado que eu estou buscando? E aí fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha só, presta atenção nesse último verso. Se vivemos em espírito, andemos também.
Viver e andar, será que não estão sendo as mesmas coisas aqui? Como uma pessoa vive em espírito e não anda em espírito? Veja, se ele está dizendo que nós precisamos viver e andar, é porque tem pessoas que podem viver em espírito, mas não andar em espírito. E esse andar aqui, quando a gente vai procurar lá a origem da palavra, não é o físico, é a questão do modo de agir. Sabe assim, ó, ver por onde você anda. Você não está falando literal, você está falando sobre as decisões, sobre as suas escolhas. E aqui da mesma forma, você precisa andar em espírito. Você precisa decidir. Às vezes a sua carne vai estar falando, não quero fazer isso não, pelo amor de Deus. Para mim é difícil isso, não quero tomar essa decisão, não quero perdoar, eu quero passar por cima disso. A pessoa merece, eu tenho meu tempo. Mas aqui está falando, você precisa andar em espírito. Você pode não saber o dia de amanhã. Ontem eu vi um testemunho de uma pessoa, enfim, que falou que brigava com o pai, enfim, e discutiu, queria viajar, foi para fora, e o pai não queria, e os dois brigavam, discutiam, e o pai dele faleceu, ele muito jovem, e ele falando assim que, depois de muito tempo, ele falou, meu pai morreu e eu não falava com ele, e hoje eu vejo quanta coisa, que besteira que eu fazia, porque meu pai estava fazendo aquilo só para poder cuidar de mim, porque ele me amava. E aí agora eu não posso mais falar, eu espero que ele esteja ouvindo, mas eu não posso mais falar, mas assim, eu queria ter vivido mais tempo com meu pai. Mas eu acabei não podendo fazer isso, porque na época eu não estava pensando, né? E às vezes a gente acaba tendo frutos como esse, da gente estar esperando algo, achando que a gente vai ter a vida inteira pela frente, queridos. Mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos o dia do outro. E nós não sabemos se Jesus vai voltar, que momento que ele vai voltar, a hora que ele vai voltar. Então nós precisamos vigiar. Às vezes a gente vive como se a volta de Jesus fosse só depois que a gente vivesse tudo que a gente tem. Glória a Deus que Jesus volte antes. Amém? Glória a Deus que Jesus volta agora. Nós estamos preparados, né? Amém? Você está festejando que você está querendo a volta de Jesus ou está falando, Senhor, espera mais um pouquinho, né? Deixa acontecer tal coisa primeiro. Não, queridos, não existe nada melhor do que a volta de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência, porque senão a gente está vivendo para quê? Se a gente não buscar viver no reino hoje, como é que a gente vai estar preparado para viver lá? Se isso é tão distante para a gente, que vida é essa que nós estamos vivendo? Ela é uma vida no reino de Deus ou ela é uma vida aqui na carne? Se a gente está buscando as coisas terrenas mais do que as coisas do céu, o que a gente está esperando? Vamos chegar na frente de Jesus e vamos ficar assim, nossa Jesus, olha, imaginava que você era assim não, viu? Olha, graças a Deus que eu vi. Pensou? Ufa, nossa, mas rapaz, achei que não ia dar não. Por quê? A pessoa vai falar, opa, é você aqui desconhecido. Não, queridos, eu creio que quando Jesus voltar e nós estivermos na casa do Pai, nós vamos estar íntimos. Por quê? Porque nós estamos buscando isso hoje, ter um tempo de adoração, de intimidade, ser cheio. As coisas serão reveladas, e aquilo que não entendíamos, nós vamos ter o entendimento. E aí você vai falar, agora sim você vai estar preparado, porque você foi se enchendo, você foi se preparando. E quando os olhos serão abertos, você vai ter esse entendimento. Agora, se a gente não está vivendo como se isso não fosse acontecer, então, queridos, você está deixando de viver a plenitude de Deus nessa terra. Porque nós fomos chamados para poder viver a plenitude de Deus. Nós fomos chamados para frutificar. Amém? Nós precisamos buscar sermos cheios, né, da palavra, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos decidir andar. Pessoas que se destacaram e tiveram grande influência estavam cheias do Espírito Santo de Deus. O apóstolo falou um pouco sobre isso, mas eu queria brevemente mencionar para vocês o exemplo de José. Abra lá no capítulo 41 de Gênesis. Gênesis 41, no verso 38 e 40. E Faraó disse, aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente, sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por toda a boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Olha só a influência de José, queridos.
José, olha, ele foi cheio, ele era cheio do Espírito Santo. Ele já tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Só que a vida de José teve várias, tipo assim, novela mexicana que vai, né? Série do Netflix. E nesse episódio, é o episódio que os irmãos dele jogam ele lá na vala. Nossa, e agora? O que você vai acontecer? Nossa, agora vai, tá lá na casa de Potifar. Nossa, agora vai. De repente, quando vai ver, a sem vergonha da mulher de Potifar vai lá, dá uma reviravolta, pelo amor de Deus, ele preso de novo, né? Era José do bairro, não era uma Maria do bairro, mas era um José do bairro aí. Mas José do bairro venceu, né? Olha que bênção, é exemplo, é influência, e nos ensina hoje como vale a pena ser fiel em Deus, amém? Olha só, ele permaneceu fiel, ele viveu as promessas, foi estabelecido como uma autoridade, e os seus frutos glorificavam a Deus, e a sua gestão abençoou a toda uma nação. José, ele tinha todos os motivos para poder falar, não quero saber, Deus me livre, olha, esse Deus trouxe tanta promessa para mim que só me prejudicou. Eu estou fazendo, estou seguindo, e de repente quando eu vou ver é só rasteira, é só problema. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que aquela promessa, as promessas elas iam se cumprir. E quando as promessas de Deus começam a se cumprir, gente, imagina a autoridade dele. O faraó falou, você manda em tudo aqui, gente. O José disse, está dito. A única coisa é que ele não vai ficar no meu lugar. Mas no restante, o que ele fizer faz. Porque a sabedoria dele, ela é uma sabedoria tremenda. Quem é que tem uma sabedoria dessa? E o melhor de tudo para Faraó, saber que ele, como um servo de Deus, não ia querer usurpar, né? Não ia querer ter o trono de Faraó, né? Ele era um homem temente a Deus. Imagina, quem é que não vai querer ter um colaborador, um funcionário, um cliente, um parceiro, que tenha características como a de José? Qualquer pessoa vai querer se relacionar com alguém que tenha características como essa. E o que tornou José especial foi que ele era temente a Deus, ele tinha a presença do Espírito Santo. Existia essa presença. Amém? Lembra de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Pedro estava passando por tudo aquilo. Volta lá em Atos. Depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, olha a influência de Pedro, gente. Atos 2,37. E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Esta promessa é para mim e para você, amém? E como muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E olha o fruto, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Queridos, o mesmo Pedro que estava voltando a pescar dias antes, que estava lá achando que ele não tinha futuro, que ele ia ter que voltar a fazer as mesmas coisas, quando foi cheio do Espírito Santo, se levantou, se colocou em pé, levantou a sua voz e começou a pregar. E aqui, quando você vai ver o texto, fala que ele começou a trazer entendimento sobre os judeus da promessa do Cristo, falando da descendência de Davi e de que Jesus era o Cristo, era o prometido. E as pessoas começam a ter o coração transformado. Elas falam: e o que eu faço para poder viver isso? O que eu faço para poder ter Jesus? E ele fala: se arrependa, né? Aceite Jesus, receba o Espírito Santo. E as pessoas começaram a trabalhar. E mais de 3.000 vidas, quase 3.000 vidas naquele momento foram alcançadas. Aí quando você vai lendo a história, você vai vendo que muitas outras pessoas foram alcançadas. Pedro fez milagres que quando ele estava com Jesus, Jesus não tinha feito. Ele fez coisas diferentes do que Jesus tinha feito. Por quê? Porque ele estava na unção. E nada mais estava limitando a visão de Pedro, porque ele sabia qual era a missão, para qual chamado ele tinha sido levantado. E ele agiu debaixo desse chamado. E hoje eu declaro em nome de Jesus, que nós vamos viver o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos viver a plenitude do que Deus nos chamou para ser. Nós não vamos nos acomodar achando que as coisas são como devem ser, mas nós vamos tomar posse da promessa que o Senhor tem para nós. Nós vamos nos encher do Espírito, nós vamos andar em Espírito, nós vamos viver em Espírito, nós vamos frutificar. Amém? Você crê nessa palavra, querido?
Olha só, quando nós somos cheios, é que existe a forma de nós transbordarmos. Talvez hoje você tenha chegado aqui com muitas limitações, com muitas dificuldades, talvez com algumas perguntas, com algumas inseguranças. Não quer dizer que quando nós estamos em Cristo, nós não tenhamos dificuldade, nós vamos ter dificuldades, né? Jesus, quando orou pelos discípulos, ele fala: Pai, eu estou falando que não é para tirar, guarda eles, mas nós estamos no mundo. Nós vamos ter acesso a viver coisas que podem nos entristecer. Mas o chamado que nós temos, querido, a promessa que nós temos, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele consola, ele apaga, ele fortalece, ele tira todas as nossas fraquezas. Ele faz com que diante de situações nós possamos ter a paz que excede todo entendimento. Ele é o único em que nós podemos encontrar isso. Não existe terapia, não existe psicologia, não existe técnica, não existe nada no mundo, queridos, que vá trazer a paz que Deus traz para você. Amém? Não confunda, não existe nada. Existem coisas que você pode fazer que vão te ajudar, que serão bênção na sua vida. Mas o único lugar onde você encontra uma paz que excede todo o entendimento é em Deus. Ele é único. O lugar de Deus não deve ser confundido na sua vida com nenhuma outra estratégia técnica. Tudo isso pode te ajudar. Pode ser bênção sobre você, mas o único que é capaz de trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro amor e a verdadeira paz se chama Jesus Cristo. Amém? Em Romanos 8, 26 diz: E da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Se você ora em línguas, querido, comece a orar em línguas aí, comece a orar baixinho em línguas. Nós precisamos entender que definitivamente nós não vivemos num mundo físico. Nós não vivemos apenas no mundo onde nós vemos as coisas. Nós vivemos no mundo espiritual. E nós precisamos ter esse entendimento e assumir essa identidade. Às vezes a gente está vivendo, querendo experimentar o fruto do Espírito, as transformações, a partir de um momento em que a gente não tem se dedicado no espiritual. E a primeira coisa que você precisa fazer se você ora em línguas é você ter uma frequência, uma dinâmica diária de orar em línguas, queridos, de ser cheio. A palavra fala que o Espírito Santo, ele vai intercedendo por nós, por coisas que às vezes nós nem sabemos, por coisas que nós não entendemos. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez você tenha passado por alguma situação difícil, esteja passando por alguma situação difícil, talvez a mais difícil da sua vida, que venha trazendo dor, que venha tentado te paralisar. Mas a palavra fala que quando nós buscamos a Jesus, o fardo de Jesus é leve, é suave, e que nele nós podemos descansar. E eu quero convidar você hoje a colocar diante do Senhor todas as suas necessidades, o que talvez tenha travado você, o que talvez tenha bloqueado você, o que talvez tenha feito você olhar para trás e falar: deixa eu voltar lá para poder pescar. Deixa eu voltar para aquela situação que eu me sentia mais confortável. Porque quando eu dou um passo para frente, como Pedro enfrentava aquela situação, ele falava assim: tá, Jesus apareceu para mim 2 vezes, tudo que Jesus falou está se cumprindo, mas Jesus falou que ele vai subir. E agora? Eu vou ficar nisso aqui sem Jesus? Você acha que Pedro talvez não tenha pensado nisso? Que era melhor voltar a fazer o que ele tinha, esquecer o que ele tinha vivido para não sofrer? Porque lidar com aquela situação, por mais nova que fosse, ele não teria Jesus fisicamente do lado dele. Ele conviveu, gente. De uma certa forma, ele perdeu alguém do convívio que estava ali todos os dias. Você acha que talvez na cabeça dele não teve alguma coisa de falar assim: ó, é melhor voltar para onde eu estava ali confortável, achar que tudo isso foi um sonho, algo que a gente viveu, mas acabou, deixa eu voltar para a minha realidade. Mas nós temos o Consolador. Jesus, ele falou: eu vou, mas eu vou enviar, o Pai vai enviar o Consolador, que estará com você todos os dias, para sempre, até a minha volta. Você não está sozinho. Não há nada que você precise hoje que você não possa encontrar no Senhor. E eu quero declarar, eu quero convidar você a ficar de pé como Pedro fez. E naquele momento, ele abriu a sua boca, ele levantou a sua voz. E eu quero que hoje você levante a sua voz, colocando diante do Senhor quais são as suas necessidades, querido.
O que está passando aí pelo seu coração? O que tem feito com que você talvez olhe para trás e tenha medo de frutificar? O que talvez tenha impedido você de ser a pessoa a qual o Senhor chamou? O que as pessoas vão pensar? O que vão falar? Como que minha família vai agir? Traga, fale agora para o Espírito Santo, abra a sua voz, levante a sua voz. Fale agora: Senhor, é isso que tem me impedido. Às vezes eu quero fazer, mas eu olho para trás, eu fico pensando, eu estou preocupado com o que as pessoas falam, eu estou preocupado com o que está acontecendo, mais o meu passado. Mas traga as suas justificativas agora e coloque tudo diante do Espírito Santo. Senhor, nós colocamos as nossas justificativas a Ti, Senhor. Pai, nos perdoa por cada uma das limitações que nós temos tido, por aqueles momentos, ó Pai, onde nós temos olhado para trás, pelo momento em que nós olhamos e nós decidimos voltar para o lugar onde nós fomos tirados. Nós decidimos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor já nos convenceu a não fazer mais. Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes que nós decidimos, Senhor, tomar escolhas da nossa carne, sabendo que aquilo não pertencia mais a um filho de Deus, sabendo que aquilo não te agradava, mas mesmo assim nós decidimos, de forma intencional nós fizemos, nós caminhamos, nós andamos, nós falamos, nós tivemos, Senhor, atitudes que mostram que nós estamos andando na carne, coisas que se nós fôssemos falar agora em voz alta, nós nos envergonharíamos. Mas hoje, Senhor, nós cremos que assim como o Senhor falou: Pedro, tu me amas mais do que a esses. Eu creio que hoje o Senhor está falando o nome de cada um aqui. João, tu me amas a mais do que esse? Márcia, você me ama mais do que esse? Pedro, você me ama mais do que esse? Leandro, você me ama mais do que esse? Então apacenta as minhas ovelhas. Leva a palavra. Prega em tempo e fora de tempo. Traz a palavra de salvação. Cuida daqueles que eu te enviar. Cuida daqueles que estão na sua casa. Cuida dos seus. Seja influência dentro do seu lar, para os seus filhos, para os seus sogros, para o seu cônjuge, para os seus irmãos, para a sua família, para os seus amigos. Cuida daqueles que estão no seu trabalho. Cuida daqueles que estão na faculdade, aqueles que estão se chegando. Cuida deles. Cumpre o teu chamado de pregar o ID, de levar a tua palavra. Vem, caminha. Não é este o plano que eu tinha para você. Na hora que você voltasse a pescar, eu quero que você viva coisas sobrenaturais, coisas que nem na palavra talvez você tenha lido, mas são milagres novos, coisas das quais só na sua vida vão acontecer, que as pessoas vão falar que na sua vida aconteceu, porque você foi usado tremendamente pelo Senhor. Pai, nós queremos declarar agora, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha tocar, Pai, as nossas vidas. O Senhor venha nos encher do Teu Espírito, Senhor. E agora, Deus, eu declaro que nós venhamos, Senhor, tomar uma decisão de caminhar, de viver em Espírito, Senhor, de andar em Espírito. E nós decidimos agora, Senhor, e declaramos que nós somos cheios, que os nossos frutos são fruto do Espírito, que através das nossas atitudes as pessoas vão ver o amor, a paz, a alegria, que isso vai transbordar sobre as nossas vidas. Eu declaro agora em nome de Jesus que cada uma das limitações que tem impedido os teus filhos seja arrancada, Pai, que eles venham vislumbrar vidas sendo alcançadas, que eles venham vislumbrar, Senhor, as situações na sua casa sendo transformadas, as situações, Senhor, de contenda sendo encerradas, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus que a situação de enfermidade cesse agora em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor. Nós declaramos agora, Pai, que eles verão a transformação no ambiente onde eles estiverem, pelo poder que há no Teu Espírito, Senhor. Eles vão declarar a palavra e vai acontecer. Eles vão profetizar e eles verão coisas acontecendo. Eu declaro que eles terão visões. Eu declaro, Senhor, que eles serão usados no Espírito, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que haverá sobre eles uma criatividade, Pai, como houve, Senhor, em pessoas que o Senhor determinou, Pai, para fazer coisas novas. Eu profetizo que daqui, Senhor, sairão influências, ó Pai, em todas as áreas que nós temos, Senhor, na sociedade. Seja, Senhor, nas escolas, na política, Senhor, na mídia, Pai.
E no trabalho, Senhor, em todos os lugares, nós declaramos, Senhor, médicos, dentistas, Senhor, profissionais, fazendo a diferença nesta geração, Pai. Não importa o que eles vão fazer, Senhor, o importa é que eles serão usados pelo Teu Espírito Santo para poder impactar as vidas, ó Pai. Seja, Senhor, da situação mais simples, ó Pai, ou do maior nível de autoridade, nós declaramos e profetizamos que o Teu Espírito Santo fará todas as coisas sobre nós, sobre a nossa vida, Senhor, e nos usará com poder, Senhor, com ousadia, em nome de Jesus. Eu declaro agora, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Este ano eu vou influenciar, eu sou cheio do Espírito Santo, eu dou frutos. Tome posse desta palavra, queridos. Tome posse desta palavra, não aceite que as circunstâncias venham se levantar. Nós declaramos agora, Senhor, vem com o Teu poder, enche este lugar, Senhor, enche as nossas vidas, Senhor, faz nova todas as coisas, Senhor. O que